Se você estiver acompanhando esta série de mensagens desde o início, a crise da família na crise, você sabe que nós estamos hoje no nosso quarto encontro. Eu confesso a você que quando planejei a série, eu tinha em mente o objetivo de discutir sobre um outro assunto hoje. Mas lendo os jornais e as revistas nesta semana e acompanhando as notícias, eu fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus a refletir sobre um outro assunto com vocês, ainda que eu vá conectar esse assunto com a família. Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma disponível aí, ou quem sabe a acessar o seu dispositivo eletrônico, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para comermos e depois morrermos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para ela, para Elias e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze a vida voltar a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém. Amém. Eu desejo que o Senhor Deus, na sua infinita graça, ilumine-me, a mim para falar e a você para ouvir.
e que essa palavra seja realmente muito edificante para todos nós. Em nome de Jesus, eu desejo que seja assim. Amém, Senhor. Amém. Certamente você já ouviu falar sobre a lei de Murphy. Mas você sabe de onde vem essa expressão, lei de Murphy? Bem, conta-se que em 1949, o capitão da aeronáutica dos Estados Unidos, Edward Aloysius Murphy Jr., conduzia um teste sobre o efeito das forças gravitacionais sobre os pilotos de jato. E então, um dos assistentes de Murphy teria instalado de maneira errada os dispositivos eletrônicos nos cintos de segurança. Com isso, ele anulou toda a possibilidade de se fazer a leitura dos dados. Ao perceber isso, Murphy teria dito sobre o seu subordinado: se houver alguma maneira de fazer as coisas erradas, ele o fará. A partir desse episódio, então, supostamente, é que teria sido formulada a famosa lei de Murphy nestes termos: se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. Pois bem, eu acredito que vocês sabem, ou quem não sabe, imagina que grande parte do meu trabalho é lidar com pessoas. E uma das coisas que eu observei ao longo dos anos é a capacidade que algumas pessoas desenvolvem de estragar tudo em que tocam, tudo em que colocam os olhos. São pessoas que, quando a vida está boa, dizem: está boa demais para ser verdade. Ou então, quando a vida está ruim, essas pessoas dizem: cuidado, sempre pode piorar. As coisas sempre pioram. É lógico que quem pensa assim é alguém, melhor dizendo, que está tão doente, mas tão doente, que não consegue enxergar a vida senão por uma ótica negativista. Ou então é uma pessoa que está tão frustrada, mas tão frustrada, que passou a acreditar que a vida só acontece numa dimensão horizontal. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que mesmo as pessoas consideradas saudáveis, psíquica e emocionalmente, manifestam essas duas tendências. Ou seja, mesmo pessoas que a gente considere saudáveis, são pessoas que vão manifestar, especialmente em tempos de crise, essas duas tendências. Isto é, a tendência de reagir negativamente ao invés de positivamente a uma crise, e a tendência de considerar as coisas estritamente ou meramente do ponto de vista horizontal, sem considerar nenhuma perspectiva vertical, sem nenhuma interação ou intervenção de Deus na crise. Bem, o texto que eu li no início nos conta a história de uma mulher que, a meu ver, ilustra muito bem essas duas tendências. Tendências que, como disse, fazem parte da vida dos seres humanos. É baseado nisso, então, que eu quero propor esse tema para a nossa reflexão nessa noite. Tendências naturais em tempo de crise. Tendências naturais em tempo de crise. Eu quero falar, então, sobre duas tendências. Pode ser que existam outras, mas eu quero me referir, a partir do texto, a duas tendências naturais em tempo de crise. Considerando que estamos vivendo um tempo de crise muito abrangente e profunda, é bom prestar atenção nisso, porque é muito provável, mas muito provável mesmo, que essas duas tendências estejam se manifestando em você, como eu acredito que se manifestaram na vida daquela mulher, lá na cidade de Sarepta, há muitos e muitos anos atrás. Tendências naturais em tempo de crise. Vamos então a essa primeira tendência a qual fiz menção, que é a tendência de reagir negativamente ao invés de positivamente ante a crise. Isso é uma tendência natural no ser humano.
A tendência a reagir negativamente ao invés de positivamente quando enfrenta a crise. Vejamos o que nos dizem os versículos 10 e 11 do texto que eu li anteriormente. Preciso lembrá-lo aqui. Elias estava num lugar sob a ordem de Deus, num lugar onde havia uma fonte, um lugar chamado Carite, e então Deus se dirige a ele e diz: olha, agora eu quero que você vá para Sarepta, no território de Sidom, eu quero que você saia de Israel e vá para lá, e você vai encontrar uma viúva lá, e essa viúva vai sustentar você. É claro que a ordem deve ter parecido estranha para Elias, porque eles estavam vivendo um tempo de seca, e de repente Deus diz que uma viúva vai sustentá-lo. Isso é no mínimo estranho, porque num tempo de seca, de escassez, depender do sustento de uma mulher era uma coisa no mínimo inusitada. E uma mulher viúva, então, pior ainda. Mas Elias não discute, Elias obedece e vai. E aí então o versículo 10 diz para a gente o seguinte: que quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água, por favor, porque eu estou com muita sede? A mulher disse: pois não, talvez por uma questão de educação, ou por respeito, porque reconheceu que ele era um profeta, fica claro isso no texto. A mulher vai. Na medida que ela está indo buscar água para Elias, Elias gritou e disse assim: ei mulher, por favor, eu quero que você me traga também um pedaço de pão, ok? Agora eu quero que você note o seguinte. Em meio a uma situação caótica, muito caótica, porque aquela mulher, na condição de mulher, naquela cultura, ela estava em desvantagem. Mas além de ser mulher, ela é uma mulher viúva. E além de ser uma mulher viúva, ela está atravessando, juntamente com as pessoas do seu país, uma experiência de seca. Portanto, uma experiência e uma circunstância de escassez. Ela está vivendo uma crise. E aí eu quero que você note que Deus foi muito generoso com essa mulher. Deus foi muito generoso, porque havia muitas viúvas no território de Israel. E havia muitas viúvas no território de Sidom. E Deus não enviou o profeta Elias para nenhuma das viúvas de Israel, e não enviou o profeta Elias para nenhuma das viúvas de Sidom. Deus enviou o profeta Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos, para aquela viúva especificamente. Em Sarepta, fora de Israel. Detalhe, Elias fala aqui em público com uma mulher. E uma mulher viúva. Isso não era educado. Isso não era algo comum naquela cultura. Elias está aqui quebrando o protocolo cultural. Então veja, um dos maiores profetas de todos os tempos, atuando fora de Israel, que era o lugar da sua atuação, falando com uma viúva, dentre tantas outras viúvas que existiam. Qual deveria ser a atitude dessa mulher? Deus olhou para mim com misericórdia. Finalmente, a minha circunstância vai mudar. Qual foi a reação dela? Foi esta? Não, não foi. O versículo 12 deixa claro para nós que aquela mulher reagiu à situação de crise pela qual ela estava passando de forma negativa. Versículo 12 nos diz o seguinte, especialmente quando Elias pediu um pedaço de pão a ela. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Ora, minha situação é ruim, profeta Elias. E você está aqui para piorar a minha situação?
Ela olha para aquilo que está acontecendo na vida dela de maneira negativa. Embora aquilo fosse a bênção de Deus para ela no meio da crise, ela não conseguiu ver a bênção de Deus. Ela olhou para a bênção que Deus enviou para ela como uma forma de agravamento da crise. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quando nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e reagimos a essas circunstâncias de maneira negativa ao invés de positivamente, nós nos tornamos cegos. Quando nós experimentamos circunstâncias de crise, circunstâncias desfavoráveis, futuro incerto, a nossa tendência natural é reagirmos de forma negativa. O problema é que uma consciência, uma mentalidade, uma visão negativa das circunstâncias nos torna cegos. Quando a nossa visão, a nossa imaginação e a nossa percepção da realidade se tornam negativas, nós não conseguimos ver as oportunidades que Deus está criando para nós em meio ao caos. Nós estamos vivendo uma experiência de caos, uma experiência terrível de crise, uma experiência extremamente difícil, inusitada, de proporções globais. E a minha tendência, a sua tendência natural é olhar para essa crise que nós estamos vivendo e para tudo que está acontecendo conosco de maneira negativa. O problema é que quando a nossa visão está modelada, moldada, emoldurada pelo negativismo, a gente não consegue perceber as oportunidades que Deus está abrindo para nós na crise. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela não conseguiu perceber que ela estava diante de um dos maiores profetas da história da humanidade. E que Deus, na sua infinita misericórdia, no meio daquela crise profunda, tinha ido ao socorro dela. Mas ela só conseguiu olhar para a crise, não conseguiu olhar para a oportunidade que Deus estava criando. Por quê? Porque ela olhou para as circunstâncias e reagiu negativamente, ao invés de positivamente. Essa é uma tendência natural em todos nós. Mas tem uma segunda tendência natural que manifestamos em tempo de crise, que é a tendência de considerarmos os problemas mais de maneira horizontal do que vertical. A tendência de considerarmos os problemas, as crises, as dificuldades, mais de maneira horizontal ou estritamente de maneira horizontal, ao invés de maneira vertical. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que nós tendemos a olhar para a história e para aquilo que acontece conosco simplesmente como uma sucessão de acontecimentos e que aqueles acontecimentos vão determinar o que vai ser da nossa vida. As circunstâncias têm a palavra final sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer com a nossa vida. É assim que aquela mulher olhou para aquilo que estava acontecendo com ela. Veja, versículo 13 nos diz o seguinte: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenha medo. As circunstâncias são difíceis, mas elas não vão ter a última palavra sobre a sua vida. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para mim, com o que você tem, e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
A mulher foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muitos dias, para que ela, Elias e os seus familiares comessem. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Veja que coisa, meus irmãos. Aquela mulher viu o sobrenatural. Ela viu a intervenção de Deus acontecendo ali. Ela viu que nós não somos meramente pó da terra, nós somos pó da terra e sopro divino. Ela viu que a realidade não é meramente terra, a realidade é terra e céu atuando em conjunto. Ela viu isso, ela viu a ação de Deus na vida dela. Mas ela tem uma tendência que você também tem, de ainda que veja Deus agindo, ainda que ela tivesse experiência da ação de Deus na vida dela, assim como você, ainda que você tenha experiência da ação de Deus na sua vida, a tendência daquela mulher e a sua tendência, a minha tendência, a nossa tendência é considerarmos as experiências que estamos vivendo apenas do ponto de vista horizontal. Considerarmos simplesmente a perspectiva da terra e não céu e terra agindo em conjuntos. Aquela mulher viu o sobrenatural se manifestar de maneira inequívoca na sua vida. Mesmo assim, quando o seu filho morreu por uma doença terrível, que o texto não faz questão de mencionar qual era, ela demonstra que continuava considerando a vida meramente de uma perspectiva horizontal. Veja o que ela disse. Mesmo depois de ver o milagre da farinha e do azeite, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. O que a mulher faz? Considera as coisas do ponto de vista horizontal. A mulher reclamou com Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Você veio aqui para me lembrar o meu pecado e matar o seu filho? Aquela mulher considerou o que estava acontecendo em sua vida apenas do ponto de vista horizontal. O que quer dizer com isso? É que tendemos a considerar os problemas que enfrentamos apenas do ponto de vista humano, como se os acontecimentos na história das nossas vidas e na história em geral resultassem apenas daquilo que os seres humanos são capazes de fazer. Eu não sei se você percebeu isto, mas quando eu digo que essas duas tendências, reagir negativamente ao invés de positivamente, e considerar as circunstâncias meramente do ponto de vista horizontal, ao invés de também vertical, quando eu digo que essas tendências são naturais, eu estou dizendo que elas fazem parte da nossa vida. E se fazem parte da nossa vida, se fazem parte da condição humana, isso significa que nós não conseguimos anular essas tendências. Nós não conseguimos eliminar essas tendências da nossa vida. A única coisa que nós conseguimos fazer é lidar de uma maneira saudável com essas tendências. Nós podemos sublimar essas tendências. Nós podemos ir além dessas tendências que são naturais em todos nós. E me parece que é exatamente isso que acontece no texto. Porque Elias me parece representar alguém que não respondeu àquelas circunstâncias do mesmo jeito que aquela mulher. Elias não responde negativamente ao invés de positivamente às circunstâncias que ele estava vivendo. Elias não considera as coisas primariamente do ponto de vista horizontal como aquela mulher fez. Mas como isso é possível se a Bíblia nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões
e pensamentos que nós, seres humanos. Tiago 5,16. Elias era uma pessoa exatamente como aquela mulher e uma pessoa exatamente como eu. Por que então Elias não estava escravizado por essa tendência de reagir negativamente à crise e essa tendência de considerar as circunstâncias estritamente do ponto de vista horizontal? Por que Elias agiu de maneira diferente? Eu penso que o texto nos dá duas dicas. E as duas dicas são as seguintes: a oração e a palavra de Deus. Eu vou começar pela palavra de Deus. Então, por que Elias conseguiu ir além daquelas tendências que são próprias dos seres humanos? Reagir negativamente ao invés de positivamente e considerar as coisas do ponto de vista horizontal ao invés de também do ponto de vista vertical. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Diferentemente daquela mulher, Elias não reage aos acontecimentos da sua vida com base em sua tendência natural. Ao invés de reagir, Elias responde à circunstância em que ele está vivendo. E o verbo aqui é importante. Elias não reage, o que é uma atitude automática. Elias responde. E por que responde? Porque a palavra de Deus o está habilitando a responder de maneira adequada às circunstâncias e especialmente à crise pela qual ele está passando. A vida de Elias acontece na dinâmica da palavra de Deus. Ou seja, tudo o que aconteceu até agora é fruto da palavra de Deus na vida de Elias. Tudo o que aconteceu até agora aconteceu porque Elias decidiu obedecer à palavra de Deus. Então Elias não tem o que temer. Se você olhar para o capítulo 17, versículo 2, você vai ver o seguinte, que no versículo 2 diz assim, que depois disso, depois que Elias falou com o rei Acabe que não choveria, veio a palavra do Senhor a Elias. E então Deus diz determinadas coisas para ele. Depois de ouvir o que Deus disse, o versículo 5 diz o seguinte, que Elias foi e fez o que o Senhor lhe tinha dito. Então a palavra de Deus está modelando as ações de Elias. O que Elias faz movido pela palavra de Deus. Depois o versículo 8 vai dizer o seguinte, então a palavra do Senhor veio a Elias. E aí sabe o que acontece no versículo 10? Elias então ouviu a palavra do Senhor e atendeu a palavra do Senhor. E aí acontece algo muito especial no versículo 16. É dito o seguinte, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não cessou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Veja que coisa extraordinária que está acontecendo aqui. Elias está vivendo a sua vida e tomando decisões com base na palavra de Deus. A palavra de Deus está modelando a vida de Elias de tal maneira que agora o que nós vemos aqui é a palavra de Deus modelando também a realidade na qual Elias está. Veja que são duas coisas diferentes. Num primeiro momento, a palavra de Deus está modelando a vida de Elias para que Elias possa responder à crise de maneira adequada. Mas depois, num segundo momento, a palavra de Deus está modelando as ações de Elias dentro da crise. Dentro daquela crise, modelado pela palavra de Deus, impulsionado, encorajado, orientado pela palavra de Deus, Elias está sendo um ponto de equilíbrio na crise. Elias está sendo alguém que está colocando ordem no caos. Por quê? Por causa da palavra de Deus na sua vida. Aquela mulher não estava orientando a sua vida pela palavra de Deus. Veja que informação sutil que aparece no versículo 9 do nosso texto é que é o seguinte, quando Deus falou com Elias, Deus disse o seguinte para Elias, olha Elias, versículo 9, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. E olha a segunda parte do versículo, eu Deus ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida.
Olha, eu não faço a mínima ideia como é que foi que Deus ordenou a essa viúva para dar comida a Elias. Mas Deus está dizendo que de alguma maneira ele ordenou àquela viúva que desse comida a Elias. Mas o que aconteceu? Quando Elias chegou lá e pediu comida àquela mulher, o que ela disse? Olha, eu não tenho comida nem para mim e para o meu filho, e você vem pedir comida para mim também? Você quer desgraçar a minha vida, é isso? Percebe? Há uma diferença na vida dessas duas pessoas. É que aquela mulher não toma decisões, não faz escolhas, não se movimenta orientada e dirigida pela palavra de Deus, ao passo que Elias está dentro daquela crise, tomando decisões, fazendo escolhas e se movimentando orientado pela palavra de Deus. A segunda dica que o texto nos dá sobre o porquê Elias foi capaz de vencer essa tendência natural que está presente em todos nós e que estava presente naquela mulher, a tendência de reagir negativamente ao invés de positivamente, e a tendência de considerar a crise, as circunstâncias estritamente ou primariamente do ponto de vista horizontal ao invés de vertical. A segunda dica é esta: a oração. Quando o filho da mulher morreu, a mulher ficou sem chão. E não era para menos. O que é que ela faz? Quando o filho da mulher morreu, ela procurou Elias. Ela não sabe orar, ou pelo menos ela não sabe o valor da oração nesse momento. Então, quando ela enfrentou uma crise terrível, que era seca, que estava fora da família dela, ela não sabia o que fazer. Mas a coisa se tornou pior ainda, quando a crise atingiu a própria família dela, quando o filho dela morreu. Ela não só não sabia o que fazer, como ela ficou desesperada. Então eu imagino essa mulher aqui sacudindo o profeta Elias e dizendo: o que foi que você fez? Eu o acolhi na minha casa, eu o recebi na minha casa. E de alguma maneira você e o seu Deus tiraram a vida do meu filho. O que Deus está querendo da minha vida? Mas ela não se dirige a Deus, ela só se dirige a Elias. Elias também ficou sem chão quando viu que o filho daquela mulher tinha morrido. Mas é impressionante que Elias não discute com aquela mulher. Quando a mulher vai até ele e fala com ele naqueles termos, Elias simplesmente olha para ela e diz assim: dê-me o seu filho. Ela traz então os seus filhos nos braços. Elias o leva para o quarto onde ele dormia. E Elias então rasga o seu coração diante de Deus. O texto diz claramente que Elias orou. Versículo 20. Então Elias orou ao Senhor. Veja que Elias não é alguém que considera as coisas só do ponto de vista vertical, não. Elias considera as coisas do ponto de vista horizontal. Ele sabe que ele está numa crise, e ele sabe que essa crise agora atingiu a vida dessa mulher de uma maneira terrível, porque o seu filho morreu. Ele considera isso do ponto de vista horizontal, mas ele não tem só a perspectiva horizontal, ele tem também a perspectiva vertical. E aí ele vai até Deus e diz assim: Deus, o Senhor trouxe desgraça à vida dessa viúva. Não bastasse ela ser uma mulher viúva, não bastasse ela estar vivendo essa pobreza, nessa miséria terrível. Agora, Deus, o seu filho é tirado. Deus, o que você fez? Depois então, ele fala: Deus, por favor, traga de volta o filho dessa viúva. E o menino voltou à vida. Elias entendeu aquela situação de uma maneira diferente. A oração capacitou Elias a olhar aquilo com olhos que iam além das circunstâncias. Elias estava vendo a mesma coisa que a mulher estava vendo, mas ele conseguia ver mais do que o que aquela mulher estava vendo, porque Elias era um homem de oração.
A oração não gera necessariamente os acontecimentos em sua vida. Mas com certeza, no caso de Elias, a oração constrói uma sólida conexão entre os acontecimentos da sua vida e uma sólida conexão dos acontecimentos de sua vida com a graça de Deus, ou entre os acontecimentos de sua vida e a graça de Deus. Quando nós aprendemos a orar no meio da crise, nós nos sentimos encorajados, empoderados para confrontar o caos, movidos pela esperança. Eu gostaria de aplicar essa mensagem a nós da seguinte maneira. O contexto que aquela mulher está vivendo é o mesmo contexto de Elias. É um contexto de seca, é um contexto de fome e é um contexto de morte. Esse é o mesmo contexto que Elias está vivendo. Um contexto de seca, um contexto de fome e um contexto de morte. No entanto, como a gente está percebendo, a forma como aquela mulher abordou a crise, a forma como aquela mulher lidou com a crise, foi muito diferente da forma como Elias lidou com a crise. Aquela mulher estava escravizada pelas tendências humanas, que são encarar a crise de uma maneira negativa, ao invés de positivamente. E considerar as circunstâncias de crise primariamente de maneira horizontal, ao invés de vertical. Elias manifestou uma tendência muito diferente dessas. Por quê? Por causa da palavra e da oração. Nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, um momento de pandemia. Eu diria que um momento de desgoverno, um momento de mentira, de muita corrupção e de muita morte. Nessa semana, duas coisas me chamaram muita atenção. Muita atenção. É que na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa favela, a polícia estava perseguindo alguns traficantes e então um garoto que estava em casa brincando com seus primos, um garoto de apenas 14 anos, de uma família cristã, poderia não ser também, mas era de uma família cristã, até onde se sabe, muito boa gente, estava ali brincando com seus primos, quando então um tiro de fuzil atravessou o seu corpo. Fiquem em casa, é o que dizem as autoridades. Mas para aquele menino, ficar em casa não foi suficiente para livrá-lo do caos. Proteger os seus filhos dentro de casa não foi suficiente para que aquela família pudesse viver em paz. Além disso, nessa mesma semana, nós tivemos o registro de 1.118 mortes num período de 24 horas por conta da Covid-19. Nesse mesmo dia, o nosso presidente vai para a televisão, vai para as redes sociais, melhor dizendo, e faz piada, como se a vida das pessoas fosse piada, como se a situação que nós estamos vivendo fosse uma coisa para se rir. Não é um momento de rir. Nós estamos vivendo um momento de crise, de profunda crise. De profunda crise. Estamos vivendo esse momento terrível, com a sensação de que estamos desamparados. Desamparados. Como é que nós lidamos com isso? A crise do lado de fora da nossa casa. E pode ser que a crise esteja
dentro da nossa casa. Conforme temos conversado aqui domingo após domingo. Como é que nós podemos lidar com isso? Nós podemos ceder à tendência de reagir negativamente ao invés de positivamente. Nós podemos considerar as coisas só do ponto de vista horizontal. Em outras palavras, um jeito de lidar com essa crise que nós estamos vivendo é abraçando o negativismo e o desespero. Negativismo e desespero. O caos tomou conta de tudo, ou o caos vai tomar conta de tudo. Não tem mais jeito. Ninguém conserta as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo. Nós podemos optar por esse caminho, mas não é esse o caminho ao qual a palavra de Deus nos convida a seguir. A palavra de Deus nos convida a responder como Elias. Responder como? Com a palavra de Deus e com a oração. Por que com a palavra de Deus e com a oração? Porque parece-me que, ou pode parecer para você, que isso é só um chavão. Responda à crise com a palavra de Deus e com a oração. Quer dizer, o corpo de uma criança de 14 anos é atravessado por uma bala de fuzil, pastor Edson, e você vem me dizer para responder à crise, a essa crise, com oração e com a palavra de Deus? É. O nosso presidente faz piada quando 1.118 pessoas morrem por uma doença terrível. E você me diz para responder a isso com oração e palavra de Deus? Sim! Nós não temos uma maneira melhor e mais adequada para respondermos à crise que não com a palavra de Deus e com a oração. Porque a palavra de Deus nos dá o senso de proporcionalidade. A palavra de Deus nos ajuda a entender que, embora a crise seja grande, essa crise não é maior do que o nosso Deus que está em ação dentro dela. A oração nos coloca em contato com a presença de Deus. Quando nós oramos, nós sabemos sim que estamos dentro da crise. Não é porque nós oramos que nós fechamos os olhos para a crise. Não! Quando nós oramos, nós enxergamos a crise com olhos bem abertos. Mas quando nós oramos, nós não vemos só a crise. Nós vemos que o nosso Deus está conosco na crise. A oração nos coloca em contato com a presença de Deus na crise conosco. E a palavra de Deus nos coloca em contato com a ação de Deus na crise. Palavra de Deus e oração são muito importantes para nos mantermos conectados com a presença de Deus e com a ação de Deus. E confiantes de que Deus está presente conosco e de que Deus está agindo nessa crise, do lado de fora da nossa casa e dentro da nossa casa. Nós podemos vencer a tendência de reagir negativamente. E nós podemos olhar para o presente e para o futuro com esperança. E nós podemos olhar para as circunstâncias, mas sem considerar só as circunstâncias, considerando também o circunstante presente em nossas circunstâncias. Esse é o desejo meu para você, que no final das contas você possa, como aquela mulher, dizer: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda de tua boca, é verdade. Eu quero que você seja isso para sua esposa. Que a sua esposa possa olhar para você e ver que você, sendo uma pessoa modelado pela oração e pela palavra de Deus, a mantém conectada com a presença e com a ação de Deus. E que o seu marido possa olhar para você, esposa, e perceber que por causa da oração e da palavra de Deus, você o ajuda a manter-se conectado com a presença e com a ação de Deus. E que os filhos de vocês, porque vocês oram e se conectam a Deus através de sua palavra, vocês ajudam os seus filhos a manter diante deles a perspectiva da presença e da ação de Deus. É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.